No vídeo de hoje nós vamos usar a história de Adão e Eva para nos ajudar na nossa jornada de autoconhecimento em direção da espiritualidade. Dois pontos são importantes na história de Adão e Eva. Entender que eles foram tentados pela própria astúcia, pelo próprio desejo. E o segundo ponto é que o pecado original nada mais é do que o julgamento. Então, eu sou Mário Anjos, seja muito bem-vindo. Aqui no canal a gente traz vídeos sobre autoconhecimento e espiritualidade, que é o final dessa jornada, né? E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse assunto que pode ser polêmico, mas não é. E é muito fácil a gente entender. Usando a história de Adão e Eva de uma forma simbólica, a gente vai mergulhar mais a fundo no nosso autoconhecimento para entender uma coisa que a gente vem falando, né, há muito tempo, que nós somos os nossos salvadores, os nossos juízes e os nossos advogados. Temos em nós a saída para a vida. Foi isso que foi ensinado pelo próprio Jesus. Na história de Adão e Eva, eles foram tentados pela serpente. Mas o que seria essa serpente? Lembra lá quando Jesus disse: sede simples como a pomba, mas astuto como uma serpente? Serpente, a qualidade de astúcia, a habilidade de enganar ou não se deixar enganar. E essa habilidade e esse conjunto é que a gente está usando nessa história de uma forma simbólica, para entendermos um pouco mais sobre nós mesmos. Entendendo a história de Adão e Eva, agora, nessa tentação em relação ao fruto do conhecimento do bem e do mal. Muito se fala sobre o pecado original, mas o que seria esse pecado original? Para que serve o conhecimento do bem e do mal? Nada mais do que julgar. Quando temos o conhecimento do bem e do mal, automaticamente começamos com o julgamento. Até mesmo usando outras culturas, como o taoísmo, que diz, quando definimos alguma coisa como certo, outra coisa, o polo oposto, torna-se o errado. E aí começamos o julgamento. Julgamento esse muito falado pelo próprio Jesus. Não julgueis. Assim como você julga, você será julgado. Então, essa habilidade de julgar foi o que condenou e trouxe para Adão e Eva a morte, o pecado que leva à morte. Andando pelo Jardim do Éden, eles estavam nus, mas não se envergonhavam. Mas foi quando comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal, da habilidade de julgamento, é que olharam para si e definiram que era errado estar nu e foram se esconder do próprio Criador. Na história, é após o conhecimento do bem e do mal, é que eles começaram a sofrer, julgar, se auto-julgar, se autocondenar e se colocar como não merecedores de estarem ali no Jardim do Éden. Trazendo para nós, para o nosso autoconhecimento, quantas e quantas vezes nós nos julgamos e nós nos condenamos por acreditar que estamos errando, por definir algo como errado, mas esse algo nós temos como cobiça, temos o desejo de fazer esse algo. E chamamos e criamos para nós mesmos um cenário de julgamento, um cenário de condenação. E esse é o pecado que traz a morte. Definir algo como errado, definir algo como não poder, automaticamente o nosso cérebro, como criadores que somos, imagem e semelhança do próprio Criador, começamos a desejar aquilo que falamos que não é certo, que não queremos. Quer só um exemplo? Se eu te falar nesse vídeo agora, para você não pensar no elefante cor-de-rosa, você automaticamente começa a pensar. Porque o nosso cérebro não reconhece a negativa, a palavra não.
Ele só reconhece a informação. Então, quando foi dada a informação para Adão que ele poderia comer os frutos de todas as árvores do jardim do Éden, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, automaticamente brotou no cérebro de Adão e brota no cérebro de cada um de nós o desejo por conhecer aquilo que é proibido, por conhecer aquilo que tem a negativa. E o nosso foco e assim a nossa energia já vai de encontro com aquela informação. Só o fato de pensar, só o fato de imaginar, só o fato de olhar para a informação, já o fazemos. E esse é o pecado que leva à morte. A condenação feita por nós mesmos em nossa trajetória, em nossa jornada. Observando as leis naturais do universo, que já seriam suficientes para reger a nossa vida como seres humanos, nós entendemos que tudo tem uma causa e toda causa gera um efeito, ensinada por Jesus como lei da semeadura. Só por essa lei já seria suficiente nos guiarmos e nos conduzirmos para uma vida de paz e harmonia. Mas, homem, sendo homem, criando o desejo e automaticamente definindo algo como certo e errado, começamos a olhar para aquilo que condenamos como errado com olhos de cobiça e de desejo. E automaticamente começamos a desejar esse errado, que nós definimos como errado. É somente quando a gente para com um olhar de separação e entender que tudo tem dois polos e que nós precisamos é definir aquilo que nós queremos experienciar, sem condenar o outro polo como errado, é que a nossa vida fica mais leve. E automaticamente começamos a olhar apenas para aquilo que nós queremos. Esse é o verdadeiro sentido para se desviar do pecado, que é errar o alvo. Se queremos ir a um determinado caminho, o polo oposto será errado a esse caminho. Mas se nós definirmos como errado e que não podemos, olhamos em direção a essa negativa e a nossa mente e a nossa energia vai em direção a essa negativa. E o nosso desejo aumenta por essa negativa. A história da tentação de Adão e Eva é perfeita nesse sentido, para que nós entendamos a nossa capacidade como criadores e como julgadores, o que Jesus mais ensinou e mais falou para não fazermos. Não julgueis, a começar de você. E quanto mais você se julga, mais você transborda e começa a julgar o outro. E o problema do julgamento é que sempre olhamos para o lado negativo do julgamento. Condenamos, nos autocondenamos, nos auto-excluímos do jardim do Éden ou do paraíso. E automaticamente começamos a fazer isso com as pessoas ao nosso redor. É por isso que na história linda do Cristo, ele veio para nos salvar desse pecado, do pecado do julgamento. Aqui um dia, e que esse dia breve será, e eu espero que seja hoje, você possa produzir para você o último julgamento, para que você possa parar de ter uma vida de julgamento, de certo e errado, e apenas decidir aquilo que você quer. Esqueça totalmente aquilo que você não quer. Esqueça totalmente o caminho oposto que vai produzir para você um efeito de harmonia e de amor e de prosperidade que tanto você quer. É assim, parando com o julgamento de certo e errado, que nós começamos a olhar para o nosso alvo, que nós começamos a olhar para o destino que realmente queremos para nós. E se você está aqui nesse canal, Deus te trouxe aqui